Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aí entrando, pedindo licença para entrar agora na sua casa com o Fala Pastor dessa noite. Deus abençoe a sua vida. Estamos no nosso Fala Pastor, #4. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto aí que tem ecoado até hoje nos nossos dias. Hoje, né, o pastor Bruno está encarregado de falar conosco sobre o aborto, né? Nós vamos aí falar um pouco sobre aborto hoje, nessa noite. Então, o pastor Bruno, ele estará trazendo aí o seu estudo dessa noite em cima deste assunto, que é algo que, né, é muito presente nas sociedades de hoje, nas sociedades modernas de hoje, tá bom? Então, convido você a participar, convido você a compartilhar, a deixar a sua opinião, a perguntar. Vamos juntos fazer aí desse Fala Pastor algo incrível também, assim como as outras edições, tá bom? Lembrando que o Fala Pastor, deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. Lembrando que o Fala Pastor, ele ocorre toda última sexta-feira de cada mês, tá bom? Então, toda última sexta-feira de cada mês, a partir das 20 horas, nós estamos aqui, né, para o Fala Pastor, tá bom? Então, vamos participar juntos. Deixa eu só ajeitar aqui. Só um instantinho que eu já vou trazer o pastor Bruno aqui para nossa live, para o nosso bate-papo dessa noite. E os irmãos me avisem aí se tá bom o áudio, tá bom? O pastor Bruno já está aqui conosco. Boa noite, pastor Bruno. Boa noite, Sam. Graça e paz. Tá me ouvindo bem? Graça e paz. Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Ouço, graças a Deus. Maravilha. Só aqui, vendo aqui quem é que já está conosco, nós já temos a irmã Miriam aqui. Olha só, boa noite a todos. #Fala Pastor. Então, você que estiver chegando aí, aproveita, bota aí também, ó, #Fala Pastor. Vamos que vamos. Pastor Bruno aí está encarregado nessa noite, né, pastor Bruno? Trazer aí esse tema tão interessante para nós estarmos nos esclarecendo mais, não é isso? Com certeza. Eu já vou iniciar aqui falando para os irmãos, se de repente os irmãos passar alguma ideia desapercebida, pode ser por causa da minha internet, porque eu estou usando Wi-Fi, então pode ser que tenha uma falha. Meus dados móveis foram esgotados já, mas é um assunto delicado, é um assunto importante e vamos analisá-lo com cautela, com sabedoria, com espiritualidade, com muito zelo. Nós estamos falando de vidas e que tenhamos compaixão dessas pessoas e muito respeito ao falar delas. É isso aí, pastor. Então, bora lá. Fala, pastor. Tá contigo, pastor Bruno. Amém. Bom, irmãos, vamos iniciar orando e em seguida nós vamos dar continuidade, tá? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, e que em nome de Jesus, ó Pai, possamos aprender, compreender qual é a vontade do Senhor e nos dê sabedoria, ó Deus, para tratar desse assunto tão delicado e tão importante na nossa contemporaneidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Amém. Antes de falarmos do aborto propriamente dito, eu acho que é necessário nós definirmos o que é aborto. Aborto, em linhas gerais, se nós pudermos assim dar uma rápida definição, o que é aborto? Aborto é a interrupção da gravidez que pode ocorrer
de forma espontânea ou de forma voluntária. E essa interrupção ocorre através de intervenção médica ou uma intervenção que você faz por conta própria. Aborto, em linhas gerais, é uma interrupção voluntária e espontânea da gravidez. Quando eu falo de aborto, é necessário que nós venhamos classificá-los. Por quê? Existem os abortos que são naturais e os abortos que são espontâneos. Os abortos que são naturais e espontâneos e os abortos que têm uma natureza, que tem um caráter que já é provocado. O que é o aborto natural ou espontâneo? São aqueles que implicam numa involuntária interrupção de gravidez. São abortos que acontecem nos 3 primeiros meses de gestação e Deus não trata como crime. Isso daí está lá em Êxodo, capítulo de número 21, e o versículo, capítulo de número 21 e o versículo de número 22. São situações, casos isolados em que ocorre de forma natural, ocorre de forma espontânea. Não foi uma decisão da pessoa em si, não foi uma decisão da mãe. Foi algo natural que ocorreu. E tem também a segunda classificação do aborto. Tá me ouvindo aí bem, Sam? Tá tudo bem? Tudo ok, pastor. Tudo certinho, tá bom? Tá tudo bem, Sam? E a internet? Tá dando para acompanhar? Sim, tá sim. Você, assim, se você ficar mais parado, pastor Bruno, sua imagem não vai travar tanto, tá? Então, sim, evita de ficar se movendo muito, que senão o seu frame fica travando. Deixa eu tentar aqui organizar. Tá. Isso, sem problema. Mas a internet tá dando para acompanhar aí o pensamento, se organiza, né? Não, tá dando para acompanhar, tá bom? Só trava quando você se mexe um pouco. Aí se você ficar mais paradinho, não vai travar tanto a sua imagem, tá bom? Beleza. Bom, então a primeira classificação de aborto é o que é espontâneo, é o que é voluntário, e o segundo é o aborto que é provocado em si. É quando a gravidez é interrompida de forma intencional, você decide fazer isso, e assim você utiliza para você fazer o que você deseja, você utiliza diversos meios, como, por exemplo, instrumentos metálicos, sucção, aspiração do útero, ingestão de substâncias, para que assim a criança tenha a sua vida interrompida. Analisando o aborto historicamente, o que nós vamos perceber na história antiga é que, para os povos, como, por exemplo, os sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios, o aborto era enxergado, era visto como um crime. Para esses povos antigos, o aborto era proibido. Hipócrates, que é o autor da medicina, no seu juramento, ele diz o seguinte, abre aspas, não darei a nenhuma mulher um pessário para provocar o aborto. Fecha aspas. Percebe-se que, na antiguidade, o aborto em si era extremamente proibido. No Código Assírio, na comunidade
na sociedade assíria, dizia o seguinte, abre aspas, se alguma mulher abortar intencionalmente, depois de julgada e condenada, deverá ser empalada em estacas sem enterro. E se tiver morrido ao abortar, a empalarão em estacas sem enterrá-la. Era proibido, era algo inaceitável, não era visto com bons olhos na história antiga o ato de abortar, com exceção de um único grupo, com exceção de um único povo, que era a cultura grega. Os gregos, eu não vou utilizar a palavra aceitavam, mas eu vou dizer que os gregos toleravam o aborto. Platão, ele dizia, por exemplo, que quando um embrião fosse defeituoso, não deveria dar à luz. E Platão defendia a ideia, inclusive, que o aborto, o Platão, ele dizia também que deveria ser obrigatório para as mulheres acima dos 40 anos de idade para manter a pureza da raça grega. Em linhas gerais, o aborto ele não era bem visto na sociedade, na história antiga. Porém, com exceção de alguns povos, como, por exemplo, os gregos, o aborto era em si tolerado. Por quê? Porque na visão deles, uma criança, ao nascer defeituoso, uma criança nascer com a ausência, com a falta de um braço, por exemplo, era sinônimo, era um reflexo de que nós estávamos desagradando aos deuses, de que estava desagradando aos deuses daquela sociedade. Então era tolerado, sim, o aborto nessas situações. Aristóteles, por exemplo, Aristóteles ele falava que crianças defeituosas elas deveriam ser abandonadas para morrerem, justamente por causa dessa ideia, justamente dessa concepção em relação à religiosidade. Um povo nos chama muito a atenção na história antiga, um povo que veementemente rejeitou o aborto desde o princípio, que era os judeus. Os hebreus, de um modo geral, nunca aceitou, em hipótese alguma, o aborto. No entanto, um historiador denominado de Flávio Joséfo, que foi contemporâneo nos tempos de Jesus, ele afirma que havia leis que diziam que todas as crianças deveriam ser nascidas e protegidas pelos seus pais. Isso é incrível. Um único povo foi terminantemente contra o aborto desde o seu princípio. E esse povo é os judeus. Algumas sociedades na antiguidade, com medo de trazer problemas para a mãe, optava em fazer o infanticídio. Né? O que era o infanticídio? É a morte da criança após o nascimento. Não matava a criança no útero, esperava a criança nascer e assim tirava a vida dela. Algumas culturas antigas também matava as crianças quando elas eram defeituosas e quando elas eram um sinal de que os deuses estavam irados com os povos. Nas culturas antigas, eles matavam essas crianças
por meio de pancadas no abdômen. Matava por meio de pancadas no abdômen e também matava a cavalgadas. Era algo assim triste, né? Olhando assim com o nosso olhar nos dias de hoje. Em Roma, que é também uma sociedade antiga, o feto, a criança em si, era considerado parte do corpo da mulher. Portanto, era propriedade do homem. Sendo assim, o homem é que determinava se a criança deveria morrer ou não. Olha que interessante isso. Para a cultura, para a cosmovisão romana, a criança fazia parte do corpo da mulher. Sendo assim, o corpo da mulher é que tinha o poder, o homem é que tinha a decisão em querer tirar a vida dessa criança ou não. E assim se sucedeu, assim se estendeu na Idade Antiga, quando nós chegamos na Idade Média. E quando nós chegamos na Idade Medieval, nós vamos ver homens como, por exemplo, Tomás de Aquino, que foi um grande filósofo, teólogo, e ele dizia que o feto recebia a alma após os 60 dias. O Tomás de Aquino, ele afirmava que o aborto ele só era pecado a partir dos 60 dias, porque depois dos 60 dias, a alma já estava inserida nessa criança. Até então, nos 2 meses iniciais, era sim permitido fazer o aborto na visão de Tomás de Aquino. E essa ideia de Aquino, ela ficou sustentada até 1588, quando vai surgir leis e doutrinas onde vai afirmar dando golpes na barriga. Por quê? Na Idade Medieval, as mães abortavam seus filhos dando murro, esbofeteando a sua própria barriga, para que o feto fosse extinto dali o quanto antes. E assim foi avançando, assim foi se desenvolvendo, até que o pensamento contra o aborto se tornou oficial em 1869, com o Papa Pio IV. O Papa Pio IV foi o representante legal que assinou a lei proibindo o aborto. E nos tempos da época, nos tempos medievais, na época medieval, que os historiadores denominam como o período das trevas, todo aborto era enxergado como crime. Depois dos 60 dias, não importa qual o motivo, não importa. Qualquer aborto era visto, era visualizado como crime. Até que chegamos na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. E aí, aqui é que chama muito a nossa atenção. Por quê? Nós vamos ter a Revolução Industrial, nós vamos passar pela Revolução Francesa, nós vamos passar pela independência dos países latinos, dos países africanos e tal. E isso vai dar início também à Revolução Tecnológica. Porque com a Revolução Tecnológica vai fazer com que isso seja repensado, vai fazer com que isso seja
reanalisado. E aí, a partir do século XIX, o aborto vai se tornando, de forma paulatina, de forma gradual, como uma prática legal, como uma prática aceitável. É a partir da história moderna, é a partir da revolução tecnológica que passa a ter um outro olhar em relação ao aborto. O primeiro estado político a liberalizar o aborto foi a União Soviética, né? A União Soviética foi o primeiro estado a liberalizar o aborto. Isso aconteceu em 1920, no século XX. Não é algo tão distante, não é 100 anos. A União Soviética foi o primeiro. Em seguida, o segundo estado político a liberalizar o aborto foi a Alemanha, na época do Hitler. O Hitler também participou aí da liberação do aborto em si. No Brasil, de acordo com a Constituição de 1824, a interrupção, né? Isso daí é a Constituição de 1824, mas nós temos uma outra que vai vir em 88. Porém, aqui em 24 é que outorgou e 88 repete-se a mesma coisa. Em 1824, de acordo com a nossa Constituição, é considerado a interrupção voluntária da gravidez passa a ser considerada crime. E isso daí vai se estender até 1940. Por quê? Em 1940, o nosso Código Penal, que é usado até hoje, vai instituir uma cláusula, vai instituir, vamos dizer assim, uma emenda, e ele vai falar que o aborto é crime, o aborto é errado, tirar a vida de uma pessoa. O Código Penal não concorda com isso, porém, ele abre a exceção e diz que o aborto pode ser feito em casos de estupro ou em casos em que o risco, em casos em que haja risco de vida para a mãe, em risco de vidas para as mulheres. Então, essa é a história do aborto. E aí eu trouxe aqui para os irmãos alguns dados aqui para nós pensarmos. E vocês já percebem que o assunto é grave, né? Vocês veem que o assunto é sério. Em cada 10 mulheres, 2 fazem abortos. O aborto é a terceira causa maior de morte em Portugal. Por segundo, acontece 1 aborto e meio. Por minuto, acontece 96 abortos. Por hora, acontece 5.787 abortos. Por dia, acontece 138.888 abortos. Por mês, acontece 4.166.666 abortos. É assustador. Se você parar para pensar, na Primeira Guerra Mundial, morreu 37 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, morreu 60 milhões de pessoas. Nos campos de concentração, no período do Hitler, morreu 6 milhões de judeus. 20 milhões de pessoas morreram sob as mãos das autoridades soviéticas. Muitas pessoas morreram. Mas mais cruel
e devastador que todas essas mortes da Primeira, da Segunda Guerra Mundial é a quantidade de abortos. Porque estima-se que ocorre 42 milhões de abortos no mundo por ano. Então vejam que é uma situação extremamente delicada, é uma situação muito difícil, mas ao mesmo tempo nós temos que ter solidariedade, compaixão e respeito pela vida das mães que decidem abortar. Por quê? Por que que uma mãe vai abortar? Por que uma mãe vai querer retirar o seu filho? Existem alguns casos. E aí eu trouxe aqui uma pesquisa para os irmãos. 14% dessas mães que decidem abortar seus filhos é porque elas têm relacionamento problemático ou o companheiro discorda em ter um filho. Ela já tem um problema no casamento e aí vem o filho e aí o cara não quer o menino e aí ela opta por tirá-lo. Ela opta em tirar a sua vida. 25% dessas mães, elas fazem o aborto porque elas querem adiar o nascimento. A gravidez veio cedo. Eu não quero engravidar com 16 anos, eu quero engravidar quando eu tiver 25 anos, quando eu estiver com 30 anos. A gravidez veio cedo. 10% dessas mães que abortam, elas afirmam que o motivo de realizar o aborto é porque elas sentem que a sua vida profissional vai ser conturbada, a sua vida profissional vai ser difícil de ser enfrentada. E qual é a justificativa dela? Poxa, eu trabalho, mas se eu engravidar, eu vou ficar afastado do meu serviço. E quando eu voltar a trabalhar, pode ser que venham me mandar embora. Então, para elas não perderem a sua renda, para elas poderem se manter, elas tiram a vida dos seus próprios filhos. 7% dessas mães é porque simplesmente elas não querem ter mais filhos. Não quer, não aceita que o filho venha. 3% das mães é porque se tem a má formação do feto. O feto está sendo mal formado e aí a mãe fala assim, poxa, meu filho vai vir para esse mundo, mas o meu filho vai sofrer tanto sendo rejeitado, porque nós não temos um amparo diante do Estado. Não tem necessidade dele vir para esse mundo e sofrer todas essas hostilidades. Então, na visão da mãe, é mais viável que esse feto não evolua e assim venha a nascer. 2% das mães que abortam é porque elas é por causa do risco da saúde da própria mãe. Então, isso daí normalmente é uma indicação até mesmo do médico. Se você dar continuidade a essa gestação, pode afetar na sua saúde. E aí a mãe opta por tirar o seu filho. E o que mais chama a minha atenção é que 97% dos casos, 97% é uma decisão própria da mulher. A mulher não quer ter filho. Não quer mesmo. Por quê? Porque na visão dela, isso daí não é algo viável. Não é algo vantajoso. E aí os outros 2% é por motivos pessoais, né? Às vezes a mãe não quer, o pai não quer, e aí vai se fragmentar muito em si. Vejam, irmãos, percebam que
uma causa e é uma dificuldade enorme, porque eu estou falando de mulheres que fazem parte da nossa sociedade, eu estou falando de mulheres que são membros da nossa igreja, eu estou falando de irmãos, eu estou falando de irmãs, estou falando de jovens, estou falando de adolescentes. Quando uma mãe decide fazer o ato da, o ato do aborto, isso traz em si consequências psicológicas enormes. A mãe que aborta, com certeza, ela vai desencadear o sentimento de culpa, ela vai ter arrependimento, remorso, baixa autoestima, ela pode ter possivelmente até alguns impulsos suicidas, ela pode ter pode ter pesadelos à noite, ela pode perder o interesse sexual, porque a criança veio por meio do sexo. Então, eu olho para o sexo e vejo que ali veio algo indesejado para mim. Quando uma mãe decide abortar, ela pode ter a sua frustração de instinto maternal. Quando uma mãe decide abortar, ela pode simplesmente perder o prazer. E quando eu falo de abortos, irmãos, eu estou falando das duas classificações, sejam eles naturais, espontâneos, ou sejam eles que é provocados mesmo pela situação medicinal, pela situação biológica. Quando um aborto ocorre, pode ser que a mãe perca o interesse sexual, perca a alegria do instinto maternal, a mãe venha se desesperar, a mãe venha ficar brava, venha ficar com raiva dela mesma, com raiva de Deus. Enfim, existe sérias consequências psicológicas, emocionais. Existe também consequências físicas. Por quê? Nós vamos aqui mostrar para os irmãos os métodos abortivos que existem. Alguns, né? Por exemplo, existe, e aí tem a mulherada e as irmãs me ajudem aí, porque de repente elas venham conhecer até mais do que eu, mas existe como métodos abortivos a pílulas R1-486, que são pílulas onde você toma entre as 7 e as 9 primeiras semanas, e assim essas pílulas impedem, né, essas pílulas agem privando o embrião da hormona progesterona, impede que a criança venha se desenvolver. Então, o primeiro método abortivo que tem é esse. Você toma essa pílula, chamada pílula R1-486, e você impede que o embrião possa se desenvolver. O segundo é por meio da dilatação ou curetagem, que é quando? É quando a cirurgia é feita, ocorrendo a dilatação do colo do útero, raspando-se assim com uma cureta, que é semelhante a uma colher, né? É semelhante a uma colher, você pega a colher, você raspa o revestimento uterino e desmembra o feto, e o feto é extraído, o feto é tirado do ventre em fracções. O feto é dilacerado. Então, esse método ele é realizado durante o segundo ou terceiro trimestre da
gestação, entre os 3 e 6 meses. Então, quando o feto já é grande, é extraído em forma de sucção. Esse método, ele é tão sério. Quem faz, gente, infelizmente, assim, quem faz, lamentavelmente, são empresas clandestinas. Mas fazem. E quando você usa esse método para abortar, você pode causar a morte na mãe e até mesmo a esterilidade dela. Essa mãe pode nunca mais voltar a ter filhos ou, de repente, pode até mesmo morrer. Terceiro método é por meio do sufocamento. É por meio do sufocamento, que nós podemos denominar também como parto parcial. Ele é executado quando já está próximo do dia do nascimento. O que acontece? O feto é extraído com uma pinça. Após o colo do útero ter sido dilatado, ficando apenas a cabeça dentro do útero, é introduzido um tubo na nuca, e aí esse tubo suga toda a massa cerebral. Só então, quando você suga a massa cerebral da criança, você enfia um tubo, você suga a massa cerebral dela, e aí o feto é retirado. E assim o aborto ocorre. Eu estou falando aqui, irmãos, de métodos clandestinos, tá? Métodos que são aplicados, são usados, mas que não são aceitos diante da lei. Mas muitas mães, muitas mulheres, devido à proibição do aborto que existe no Brasil, elas vão por esse caminho. Um outro método, o quarto, é por meio da sucção ou aspiração. 95% dos países, esse aborto ocorre mais mesmo em países desenvolvidos. 95% dos abortos que acontecem em países desenvolvidos ocorrem dessa forma. Pode ser feito até a 12ª semana de gravidez. E aí o que acontece? Quando é penetrada a anestesia, é inserido no útero um tubo com uma ponta afiada. E aí uma forte sucção fragmenta e suga o corpo do feto, assim como a placenta. É introduzida uma pinça para extrair o crânio, porque o crânio não vai ser expelido através do tubo, vai ser expelido apenas o corpo da criança dilatado. E aí você pega uma pinça e puxa o cérebro da criança, porque é uma parte maior. Tremendo, né, Sam? Tremendo. Vamos lá. Quinto método. Injeção. Injeção ou solução salina. Como é que funciona esse método? É executada a partir da 16ª semana de gestação. Após a aplicação da anestesia, é injetada com uma seringa um saco amniótico. O que acontece? Por meio dessa injeção, você mata o feto por meio de envenenamento. Você mata o feto por meio da desidratação ou até mesmo por meio da hemorragia. E aí, o feto, você mata o feto primeiro por meio da injeção e depois esse feto é expulso. Esse feto é retirado por meio de contrações, como que se fosse um parto normal, como que se fosse um parto comum. Normalmente, a aplicação dessa injeção
Se for assim, se essa injeção for aplicada de forma errada, vai desencadear a morte da mãe. Possivelmente a mãe vem a óbito por causa dessa questão. Nós temos também, por último, o último método que eu quero apresentar para vocês aqui nessa noite é a operação cesariana. Operação cesariana. Este método, ele é igual ao que é praticado na maternidade. Só que ao invés de usar os cuidados médicos para fazer a criança sobreviver, os métodos são usados para matar a criança. É triste. Ao invés de você bater no bumbum da criança para ela chorar, você, enfim, você tira a vida dela ali mesmo. O que acontece? As pessoas, elas apoiam o aborto. Muitas pessoas apoiam o aborto e aí eu vou trazer uma fala no final sobre isso que vai ser até um pouco polêmica. Mas assim, quais são os argumentos que as pessoas usam para defender o aborto? Primeiro deles, né? A mulher tem direito ao seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Porém, se nós analisarmos, isso é uma fala egoísta. Isso é uma fala egoísta e é uma fala que traz a busca de ter uma estética perfeita. Você desconsidera a vida da criança que é inocente e que é indefesa. Quando você usa esse argumento, meu corpo, minhas regras, tá? Mas a criança, o feto que está dentro de você, ele é o seu corpo ou já é um outro corpo? Meu corpo, minhas regras, tá? Mas é um outro feto. É um outro corpo. Você tem essa autoridade para legislar sobre uma outra vida? Primeiro argumento usado pelas pessoas que apoiam o aborto. O segundo, né, que as pessoas falam, o ser em gestação, né, o ser que está em gestação, ainda não é um indivíduo completo. Ainda não é uma criança completa. Porém, se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, em Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 1, eu não vou ler o texto, porque senão eu vou me alongar aqui, mas em Zacarias, capítulo de número 12, e o versículo de número 1, Zacarias afirma ali que o embrião que está sendo gerado já é uma pessoa. E se é uma pessoa, merece ser respeitado. O princípio constitucional é que todo ser tem direito à vida. Todo ser tem direito à vida. Terceiro argumento usado aí a favor do aborto. Cada criança, uma criança desejada. Então, se eu não desejei a criança, não tenho porquê de eu tê-la. Você coloca a criança em um nível de coisa que tem direito a existir quando alguém prefere ou quer mais que outras coisas. Você iguala a criança a um objeto. Você iguala a criança igual a uma outra coisa qualquer. Pesquisas mostram que a maioria das crianças maltratadas e abusadas pelos pais foram, inclusive, crianças que foram esperadas e desejadas pelos mesmos. Vejam, então, que esse argumento é utópico, esse argumento é errado. Eu vou realizar um aborto porque essa criança eu não desejei. E se eu não desejei, eu não vou dar uma boa formação, eu não vou dar uma boa educação para ela. Ora,
As pesquisas já estão mostrando que a maioria das crianças maltratadas, maioria das crianças abusadas pelos pais, foram crianças esperadas e desejadas pelos mesmos. Vejam aí a contradição. Quando você pensa dessa forma, você aumenta a possibilidade de transformar uma gravidez planejada em não desejada por causa de mudanças físicas e hormonais da mulher que está grávida. Veja que esse olhar assim, você não está pensando no outro, você não está olhando a vida do próximo, não está falando nada sobre a criança, está falando apenas em você. É desejar, é querer, é ter vontade. São falas, são emoções, são sentimentos que vai apenas olhar apenas para si. Não vai olhar para a criança, não vai olhar para o feto, não vai olhar para o próximo. Um outro argumento também que as pessoas são a favor do aborto falam, né, que fala assim: "Ah, aborta-se feto, mas não se aborta bebês". Ora, isso é um equívoco enorme, porque a palavra feto é uma palavra latina que significa criança pequena. Portanto, o argumento é que o aborto mata uma criança pequena, não mata um bebê. Você está matando uma criança pequena. Pode-se dizer que o infanticídio não é homicídio, então, pois mata-se um bebê, não se mata um adulto. O que eu quero que os irmãos percebam é que são argumentos muito vagos, são argumentos muito complicados de serem aceitos. Uma outra fala que as pessoas normalmente dizem é o seguinte: a legalização do aborto não vai obrigar ninguém a abortar. Tá. Aí, qual é a réplica? E aí eu vou falar desse assunto no final da minha fala. Então, pode-se dizer que a legalização da escravatura não obriga ninguém a escravizar? Então, pode-se dizer que a legalização da violação não obriga ninguém a violar? O que acontece, irmãos? Esse é um argumento muito, muito importante, muito sério. E aí eu vou tratar disso daqui, porque assim, eu vou falar um pouco mais no final sobre isso, mas eu já vou deixar o meu posicionamento claro. Eu sei que vai ter pessoas que vão discordar de mim, e eu vou respeitar, obviamente. Só que assim, eu como cristão, eu como pastor, eu como servo de Deus, eu sou contra o aborto. É óbvio, a Bíblia não aceita isso. Porém, eu sou a favor da legalização do aborto no Estado. Por quê? Porque o Estado é laico. O Estado não é cristão. O Estado não tem religião. Então eu não posso impor para as pessoas que não são cristãs, eu não posso impor para as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo a verdade que eu creio. O Estado é laico, mas eu, como pastor, eu, como servo de Deus, eu sou contra. Porém, eu sou a favor da legalização do aborto no Estado. Por quê? Para que a consciência seja social. E assim nós venhamos tratar desse assunto. Nós, claro, eu sou contra, eu não comungo com o aborto. Por quê? Porque a Bíblia me dá vários argumentos
a Bíblia mostra que isso é pecado. Só Deus pode tirar a vida de um inocente. Nós somos contra a morte. Nós somos a favor da vida. Nós servimos um que é a própria vida, um que auto se proclama como o caminho, a verdade e a vida. Nós exaltamos a vida. A vida é maravilhosa. Todas as vezes que a Bíblia descreve o nascimento de alguém, deixa claro que desde o princípio, Deus estava cuidando de tudo. Deus estava no controle de tudo. Ora, basta lermos Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao versículo de número 25, Isaías capítulo 49, versículo 1, Jeremias capítulo 1, versículo 5, Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 15, versículo 41. Vejam, irmãos, que a Bíblia nos dá respaldo para que nós venhamos ser contra o aborto. E aí fica uma fala também para muitas mães, mulheres que de repente ouvir essa live. Existem várias instituições de apoio. Mesmo que você não queira a criança, mesmo que você não queira o seu filho, existem instituições, como, por exemplo, o centro de mãe. Esse centro de mãe é um centro que dá apoio a grávidas, a jovens mães, né? É um centro que apoia as mulheres que se encontram em uma situação de risco. Existe o SOS Vida, que é uma instituição de apoio a grávidas que se encontram em uma situação de risco. Existe a instituição chamada Vida Sim, que é uma instituição que se dedica ao apoio da maternidade, apoiando psicologicamente, acolhendo essas mães. Existe a instituição chamada Tudo pela Vida, ou que nós denominamos também como a ATPV, que é uma instituição que tem como objetivo a defesa da vida humana e da sua dignidade. Sexualmente. Nós temos também instituições como Ajuda da Mãe, né? E dentro da nossa denominação, batista, nós temos o orfanato batista. Existem várias instituições que procuram zelar, que procuram cuidar das crianças que vieram a esse mundo de forma indesejada pelas mães. E aí fica uma reflexão para nós pensarmos aqui nessa noite, né? Se nós, olha só, né? Se nós formos a favor do aborto, quando eu falo nós, irmãos, eu estou falando de nós, servos de Deus. Nós, cristãos. Se nós formos a favor de que uma mãe possa matar o seu próprio filho, nós também não poderíamos dizer que o filho poderia matar a mãe? Se nós falarmos que uma mãe matar a hora que desejar, entender, a partir do momento que não aceitar o outro, a partir do momento que não gostar do outro, isso é muito sério. Isso é muito importante. E aí eu fecho a minha fala, e aí eu vou abrir aí para os irmãos fazerem perguntas, porque eu sei que o negócio vai vir com tudo.
eu fecho com uma fala do Mário Quintana. O Mário Quintana, ele diz assim, ó, o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. O aborto é mais do que isso. O aborto é um roubo. Nem pode haver roubo maior do que um aborto. Porque ao amalogrado nascituro, quando você impede o nascimento de uma criança, você rouba dela o mundo. Você rouba dela o céu. Você rouba dela o universo. Você rouba dela a vida. Você rouba dela o direito de existir no mundo. O aborto, olha que lindo. O aborto é o roubo infinito. Mário Quintana. E aí eu volto a enfatizar. Eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto. Não sou a favor do aborto. Se uma ovelha minha passar por uma situação de uma gravidez indesejada, vou sempre defender a vida. Entretanto, se ela quiser abortar, eu não vou proibir ela, porque cada pessoa é livre para fazer o que quer. Eu vou conscientizar ela, como pastor, que isso é errado. Mas se ela quiser abortar, eu, como pastor, vou estar do lado dela, porque é minha ovelha. É minha ovelha. É minha irmã em Cristo. Mesmo eu sendo contra a atitude dela, eu vou apoiá-la em estar ao lado dela. E aí eu volto a enfatizar o que eu falei anteriormente. Eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização do aborto no Brasil. Por quê? Porque o nosso Estado é laico. O nosso Estado é laico. E eu não posso impor um princípio cristão para as pessoas que não comungam da mesma fé e ordem que eu. Eu acho que basicamente é isso. Eu sei que é muito amplo esse assunto, mas inicialmente, para nós termos uma do que esse assunto reflete na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus. Eu volto a dizer, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização dele no Estado. Por quê? Eu estou falando para a minha igreja. Para a minha igreja. Eu estou falando para as minhas ovelhas. Eu estou falando para irmãos em Cristo. Mas o Estado não está falando para a igreja. O Estado está falando para a sociedade. E aí, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Muito obrigado, Samuel. Boa, pastor Bruno. Muito bom. Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Bruno. Vou passar aqui alguns dos comentários que entraram aqui, né? Então, você que está assistindo a live, se quiser deixar a sua opinião aqui, pode deixar, tá bom? A nossa caixa de mensagens, ela é livre, né? De comentários, ela é livre. Você pode deixar a sua opinião, né? É muito bom a gente estar tocando nesse assunto. E deixa eu ler aqui, aí a gente, né, faz um bate-bola aqui rapidinho, tá bom, pastor? Vamos lá. Bem, aqui nós temos o Clóvis, que fala boa noite, queridos. O irmão Márcio Salles, né, o Marcinho. Boa noite, irmãos. Ótimo assunto, parabéns. Deus abençoe, querido irmão Márcio. Tamo junto. A nossa irmã Mira deixou aqui a sua opinião. Eu tô só com uma dificuldade por causa da claridade aqui, mas vou tentar ler aqui a opinião da nossa irmã Mira, tá bom? Olha só. Minha opinião é: muitas mulheres têm usado do aborto como método, como método contraceptivo, deixa eu só pegar aqui, como método contraceptivo, a fim de continuar as relações sem compromisso e antes do casamento. Caso a mulher não o queira, seja qual for o motivo, deixe-o num orfanato
e acredito que haja e haverão compensações com o avanço da medicina no tocante ao bebê nascido com defeito. Desculpa, tá, pastor Bruno? Aqui aqui tá muito claro, mas eu vou aqui, tô lendo aqui, tá bom? Com defeito. Aborto, Sam, a minha internet está lenta, infanticídio. eu estou com um pouco de dificuldade de te entender. Tá bom. Eu estou continuando a leitura aqui, tá? Beleza. Aborto é infanticídio e está escrito nos 10 mandamentos, não matarás. Se a mulher não quer engravidar, use métodos contraceptivos e como cristã, sou contra o aborto. Então, a opinião aqui da nossa irmã Miriam, quem também tiver a sua opinião sobre esse assunto, pode deixar aqui, né? É um assunto espinhoso, mas é necessário nós falarmos, né? Como igreja, como sociedade que nós somos, né? O pastor Bruno acabou de nos apontar aqui algumas questões, né? Algumas argumentações a respeito do aborto, né? E eu acho, né, pastor Bruno, que é importante a gente colocar na nossa pauta esse tipo de assunto num país, né, ainda mais num país onde que a gente ouve, né, sobre, não sei se o pastor Bruno conhece esse termo, o aborto paterno. Você já ouviu esse termo, pastor Bruno? Sam, eu estou com dificuldade de te entender, porque a minha internet está dando umas travas. Qual é o termo? Desculpa, eu não ouvi. Aborto paterno. Aborto sim. paterno. Né? É interessante porque o pastor Bruno aqui, né, deu aqui, olha só, a irmã Miriam aqui, lembrando que respeito todas as opiniões reciprocamente. É isso mesmo, irmã Miriam, é isso mesmo, né? É bom que assim os irmãos respeitem a opinião de cada um, tá bom? Até mesmo quem depois da live, quando ela tiver gravada aqui, quiser dar sua opinião, a opinião de todos são respeitadas igualmente, tá bom? Então, por favor, nada de ficar recriminando a opinião da irmã Miriam, a opinião de outros irmãos, tá bom? Cada um tem a sua opinião. E assim, é dessa forma que nós construímos um espaço democrático, onde que todos têm o direito à livre opinião, onde todos têm o direito a se manifestar, tá bom? Então, como eu estava dizendo aqui para o pastor Bruno, num país onde a gente tem o aborto paterno, que são o quê? São as crianças que são abandonadas pelo pai, né? Muito se fala do aborto materno, mas pouco se fala também do aborto paterno, quando é o pai que simplesmente larga a mãe grávida. Só no país, só no Brasil, nós temos mais de 5 milhões de crianças que lutam na justiça para pelo menos terem o reconhecimento paterno. Olha só, você lutar na justiça para ter o direito a ter o sobrenome do seu progenitor. Então, irmãos, é um assunto muito complicado, porque se vocês verem aí, o pastor Bruno ele abordou muito bem sobre a questão sobre a questão da desigualdade social. Infelizmente, nós temos também mulheres que todos os anos morrem, morrem nessas camas, nessas clínicas clandestinas. Enquanto, claro, nós temos também mulheres que são ricas, que têm condições de muitas vezes ir até mesmo para fora do país para poder passar nessas clínicas legalizadas. Então, assim, é um assunto que ele, por si só, não se encerra apenas com a gente simplesmente falando, olha, sou contra porque nós somos cristãos. Não, é algo que, como o pastor Bruno diz, ele se aplica no contexto de um Estado laico. E, pastor Bruno, se o senhor me permite, mas a minha opinião é a mesma que a sua. Como cristão que sou, como uma pessoa conhecedor da palavra, servo de Deus, sou contra também. Mas entendendo que nós vivemos um país onde que é um Estado laico, eu não posso querer colocar a nossa doutrina cristã acima dos direitos civis das pessoas. Então, eu me junto a você, né?
sou contra, como servo de Deus, sou contra sim o aborto. Sim. Mas entendendo que nós vivemos numa sociedade laica, onde que a sociedade laica ela prega a ausência de religião nas suas decisões sociais, eu também me vejo também a favor nessa questão, tá bom? Pastor, fica à vontade. Não, a nossa fala, Sam, primeiramente é de gratidão a Deus aí pela vida dos irmãos. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, eu espero que não tenha aí discussões, né? Eu espero que nós tenhamos maturidade, eu espero que eu esteja falando com pessoas maduras, né? Não com crianças, né? Porque criança eu falo na escola. Eu espero que eu esteja falando com homens e mulheres de Deus. E nós estamos abordando esse assunto porque é um assunto sério, é um assunto muito importante. E nós não podemos fechar os olhos para a nossa realidade e aí classificar o negócio como pecado apenas, né? Porque crente já é meio desajuizado de essência, né? Crente é uma coisa fora do comum. Crente é uma loucura, cara. É uma loucura. Crente é difícil, cara. É difícil, viu? É difícil. Crente, rapaz. Agora, quando você conversa com uma pessoa madura na fé, a pessoa tem uma elucidação bíblica e coerência com a situação, né? Não é apenas olhar, um ponto, é você olhar o todo, é você olhar um todo, entendeu? E aí é você ter respeito, carinho, cuidado, sabedoria para falar desse assunto. Os irmãos perceberam aí que eu falei desse assunto, mas vim equipado, eu vim com argumentos. Por quê? Porque eu estudei. Se eu não tivesse estudado, eu não ia falar nada desse assunto. Nada. Porque é melhor eu ficar calado do que falar besteira. E falar coisas inapropriadas e que vai machucar a vida de pessoas. É como eu falei, não é apenas uma fala, não é apenas um posicionamento. Você está falando com vidas. Você está falando com uma mãe que acorda 5 horas, 4 horas da manhã para ir trabalhar. Você está falando de uma pessoa que chora. Você está falando de uma pessoa que não consegue dormir porque tem ansiedade. E aí? Aí a grande pergunta que fica, né? Que nem eu tenho adolescentes, eu tenho jovens lá na igreja. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a filha do irmão Quelso. Filha do irmão Quelso, a Bia. Deus me livre essa menina seja estuprada, essa menina engravida. E aí? Ah, é pecado que ela venha abortar. Sim, é pecado. Mas e se ela quiser, vai fazer o quê? Vai expulsar a menina da igreja? Vai ficar apontando o dedo na cara dela a vida inteira, falando que é pecado? Pode apontar, mas eu, como pastor, vou defender ela até o final e vou estar com ela sempre. Porque é minha ovelha. É minha ovelha. É minha irmã em Cristo. Mesmo eu não concordando com o posicionamento dela, estarei do lado dela. E aí eu acho que é ter esse olhar de empatia, esse olhar de solidariedade, de respeito e se colocar no lugar do outro. Porque, como eu falei aqui, né? É muito fácil falar do cicrano, é muito fácil olhar a grama do vizinho, né? É fácil falar do Samuel. É fácil, é fácil falar do outro. Só que aí quando chega na sua casa, aí é outra história. Aí é outra situação. Vamos ter respeito, vamos ter carinho, tá? Deus te deu 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar menos. Aprenda a ouvir, aprenda a ter respeito, aprenda a ter sabedoria, aprenda a cuidar do outro, aprenda a abraçar, aprenda a ter misericórdia. Haja como Jesus. Haja como Jesus. Essa é a minha fala, Sam. Amém. Pastor Bruno, antes da gente se encaminhar para encerrar, só gostaria aqui de deixar esclarecido que hoje no Brasil, quais são os casos hoje no Brasil, o aborto ele está garantido por lei
desde 1940, como o próprio pastor Bruno já nos apontou aqui, tá bom? A partir da Constituição do Estado Novo, e foi mantido a partir da Constituição Cidadã de 1988, né? Quais são os dois casos possíveis para o aborto? O estupro e também a anencefalia, que é a criança que nasce já com deformações cerebrais, né? Isso aí é garantido por lei. Outro ponto interessante, né, é sobre a divergência que existe entre protestantes e católicos. Porque os católicos, né, a irmã Miriam citou ali, eu achei interessante a irmã Miriam falar sobre os métodos contraceptivos. Ainda hoje, a Igreja Católica, através do Vaticano, ela defende a não utilização dos métodos contraceptivos. O que são os métodos contraceptivos? Por exemplo, o uso da camisinha, a pílula do dia seguinte, a pílula que a mulher toma, né, para não engravidar. Então, são esses métodos, né, o DIU, esqueci o nome dos outros, a camisinha feminina, são vários esses métodos contraceptivos, né, que são preventivos, né, de uma gravidez. Por exemplo, o Vaticano, ele ainda até hoje, estamos no século XXI, e infelizmente até hoje o Vaticano ele é contra o uso dos métodos contraceptivos. Então, essa é uma diferença dentro do universo cristão. Nós temos essa diferença, que os protestantes eles já aceitam, eles já têm esse esclarecimento sobre a questão do uso dos métodos contraceptivos serem possíveis pelas mulheres e homens que frequentam as suas denominações protestantes, porém, na questão, né, na vertente católica do cristianismo, já não é reconhecido, não é aceito pela igreja os métodos contraceptivos. Então, é importante nós também termos esse esclarecimento, né, de que quando nós pregamos sobre o Estado laico, justamente nós entendemos que até mesmo o método contraceptivo, o simples uso de uma camisinha ou de uma pílula do dia seguinte, ele não é bem visto por lideranças religiosas. Então, quando nós temos que ter muito cuidado, quando nós falamos, mas eu sou cristão acima de tudo. Tudo bem, você pode ser cristão acima de tudo, porém, é preciso você entender que dentro daquilo, como o pastor Bruno diz, a gente muitas vezes se perde, que muitas vezes o problema pode chegar em nós. E muitas vezes aquilo que nós defendemos, numa totalidade, vai se perder, porque, infelizmente, tem certas questões intolerantes de forma religiosa. Então, a melhor forma de nós pensarmos é uma forma civil, é uma forma laica, de uma forma onde que nós temos uma sociedade livre para poder tomar as suas decisões, e nós temos uma igreja que continua pregando a verdade dia após dia e vivendo a verdade dia após dia. Tá bom? Pastor Bruno, gostaria de dar aí as suas últimas palavras? Com certeza. A minha fala é que é o seguinte, né? Eu sou cristão acima de tudo, sou servo de Deus acima de tudo, mas antes de ser cristão, eu sou um ser humano, tá? Antes de eu ser cristão, Deus me formou à imagem e à semelhança dele. Então eu choro, eu me entristeço, eu sou um ser humano. Tá? A nossa fala é nesse caráter. Pelo fato de eu ser humano, eu sempre vou olhar o outro com empatia. Eu sempre vou olhar o outro com respeito, com solidariedade. Porque ser cristão é você defender a vida. Ser cristão é você apoiar a vida. E apoiar a vida é respeitar o próximo também. Apoiar a vida é respeitar o sentimento e a decisão do outro. Apoiar a vida
é abraçar o outro quando o outro não sabe o que fazer. Isso é ser cristão. Então, por isso é que eu reitero o que eu falei. Eu sou contra o aborto, eu sou terminantemente contra o aborto. Mas sou a favor da legalização dele, sim, no Estado. Sim. Porque eu sou ser humano. Sou ser humano, sou a favor da vida. E ser a favor da vida é respeitar o direito do próximo. Deus abençoe, Sam. Amém! Maravilha, pastor Bruno. Lembrando que a nossa live ela fica aqui no Facebook. Depois também ela vai lá para o YouTube também. Então, se você quiser acompanhar também no YouTube, entra lá, Segunda Igreja Batista em Jardim Guaianazes, lá no YouTube. Tem aqui no Facebook, você pode assistir, compartilhar, comentar, deixa a sua opinião. Pode aí, a nossa caixa a nossa caixa aqui de comentários ela é livre. Pode fazer aí, trazer aí a sua opinião, a sua crítica, o seu apontamento, fique à vontade, tá bom? O importante é, claro, que nós mantenhamos o respeito acima de tudo, beleza? Fala Pastor volta no próximo mês, na última sexta-feira do mês de maio, tá bom? Então, toda a última sexta-feira do mês, a partir das 20 horas, estamos aqui no Facebook para podermos ter esse momento de bate-papo, aonde que você chega aqui, conversa com o Pastor Bruno sobre qualquer coisa, tá bom? Pastor Bruno, mais uma vez, uma boa noite, Deus abençoe grandemente, tá bom? Domingo estamos de volta a partir das 9 horas da manhã na nossa Escola Bíblica Dominical. Venham para podermos acompanhar a série de mensagens que o pastor Bruno está falando sobre os exercícios espirituais. Pastor Bruno, quer dar a sua última fala a respeito, por sinal, da sua nova série de mensagens? Irmãos, agora no domingo pela manhã nós vamos falar sobre equilíbrio, tá bom? O que tem de crente desequilibrado é fora do comum. Então nós vamos falar de equilíbrio. Porque os crentes de hoje em dia desajuizados, desequilibrados, é uma loucura, é uma catástrofe. É crente que é santo demais, é crente que não tem nada de santo, né? Então assim, é uma loucura. É crente que não conversa com o outro de uma denominação diferente. Enfim, é crente que é santo demais e tem crente que não tem nada de santo. É uma loucura. O mundo evangélico é um negócio turbo, é um negócio assim. Só Jesus. Os crentes, de um modo geral, são os crentes, de um modo geral, são assim, são desajuizados. É loucura. Os crentes de hoje em dia é complicado. E aí nós vamos tentar, né? Porque as minhas ovelhas não podem ir por esse caminho. Os meus irmãos em Cristo não sejam desse jeito. Sejam pessoas equilibradas. Sejam pessoas sensatas. Pessoas racionais, tá bom? E aí nós vamos tratar disso daí no domingo, tá bom? Te espero lá. E que em nome de Jesus, que você se torne uma pessoa equilibrada. Porque o que tem de gente desequilibrada hoje em dia, só o eterno Deus para nos ajudar. Deus abençoe, irmãos. Amém! Maravilha, pastor Bruno. Então, a todos, uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Lembrando, Fala Pastor volta no próximo mês, última sexta-feira do mês de maio, tá bom? E aí nós teremos mais um assunto aqui para nós conversarmos sobre, como eu falo sempre, qualquer coisa, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e boa noite. Tchau, Pastor Bruno.